mesma, eles mesmos, ele, ela, o mesmo. Estes. É o que tá. Estes. Tá aqui o dicionário. É estes. É. Não, você quer mudar o dicionário agora? Isso. Vê o versículo 8. A mesma palavra. Não, então, Elias... Vê o versículo 8. Você terminou sua fala? Posso falar? Não, eu só dei um intervalo pra você falar. Então, mas é que assim, o primeiro que você pediu pra ler não tá dizendo o que você tá dizendo. Mas é. Então, eu não sei qual dicionário que você tá usando, mas o dicionário que você pediu. Rutos e rutos é estes. Busque nos melhores dicionários. Então vamos mudar o dicionário. Eu recomendo pra você. Vamos mudar o dicionário, então. E olha só, o dicionário tá aqui, Gerê. Você quer ler, Jerê? Vai me favorecer de qualquer forma. Fala o que ele tá falando. Estes. Tá aqui em cima, é isso? Clica em aqueles, aqui ó. Rutos, e o que significa? Tutos, melhor, tutos. Ele próprio, ela mesma, tutos, eles mesmos, de si mesmo. Então, não é o que ele tá dizendo. Ele, ela, isto é o tutos, mesmo. tutos é estes. Realmente não é o que o senhor está dizendo. Mas você vai pesquisar, eu já tenho pesquisa, eu não vou aqui abrir o livro, mas é tutos, é estes. Mas olha, independentemente, porque eu tenho dicionário que vai dizer que era estes, que é tutos. Então você tinha que ter trazido esse dicionário. Você errou em pedir para eu ler no dicionário. Isso, tutos. Mas tá errado, a sua palavra tá errada. O dicionário tá errado. Não, a palavra que você abriu é que tá errada. Então vamos lá. Vamos lá. Embora tenha sido pejorativo. Clica você. O versículo é o 7. É o 7. Clica no 7. Clica na palavra aqueles. Pera um pouquinho. É o versículo de número 7. Lê. Versículo 7, sim, vou ler. Calma aí. Palma. Ó, você tá vendo onde que ele abriu? Olha aqui, Jeremias. Essa é a fraude, ó. Não que ele seja fraudoso. Autos. Agora você sabe como que é a palavra? Calma. Não, eu vou mostrar pra ele como que é a palavra agora. Não, pera aí, Elias. Você disse aqui tá fraude? É que foi eu cliquei numa palavra errada. E clicou. Qual palavra? Autos. Não. A palavra em português... Não. Eu quero a palavra grega. Então vamos lá. Eu pedi pra você a palavra grega. Então, peraí. Eu trabalho nessa rádio há alguns anos. Eu não gostaria que você dissesse que eu cliquei na palavra errada. Fala, religados! No vídeo de hoje o clima fica tenso entre debatedores. Pastor César Cavalcante e Pastor Elias Soares se degladiam sobre o tema quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6. Assista o vídeo até o final e deixe nos comentários a sua opinião sobre este assunto. E não se esqueça de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Deus abençoe! Bora pro vídeo! O texto de Judas 1, versículos 5 a 7, especialmente o 6 e o 7, diz que os anjos, ali não fala filho de Deus, fala anjos. Os anjos, assim como Sodoma e Gomorra, cometeram imoralidade sexual indo após outra carne. Está claramente no texto. Certo. É difícil negar esse texto, entende? O meu trabalho agora, eu só citei esse texto porque eles falaram, não tem nenhum texto onde fala que anjo tem relação com... com... Já quis dizer tem. Então tá aqui o texto. Tem. Agora, o meu trabalho na sequência de ouvir o pastor Elias é tentar sintonizar esse caso com Gênesis 6. Entendi. Pastor Elias, e aí? É muito interessante a certeza absoluta com que o pastor apresenta esse texto. Mas ele precisa ser feito aqui, pastor César, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, uma exegese. E parece-me que foi feita uma exegese, uma pressuposição, uma conjectura, e ele impôs ao texto aquilo que o texto não diz. Inclusive é um próximo livro que nós estamos lançando. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz isso que ele está dizendo. Eu vi essa propaganda do livro que o senhor E vamos fez. dizer o porquê. Porque texto sem contexto gera pretexto que gera cabresto. E o versículo ele não pode ser isolado do seu texto e nem do seu contexto. Vamos para Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, que nada tem a ver com isso que o pastor César acabou de dizer. Vamos lá para o texto? Vamos lá. Esse texto não começa com versículo 6 e 7. Esse versículo começa com versículo 3 e 4 e 5. Versículo 3 diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja que Judas ele tem um objetivo de falar sobre soteriologia, mas ele acaba vendo uma necessidade premente de enveredar o seu assunto para a apologética cristã, que, diga-se de passagem, ocupa 2/3 do Novo Testamento. Apologética é a defesa da fé. A defesa da fé. Agora no versículo 4 ele vai denunciar o que é que está acontecendo, o problema. Vamos lá. Primeiro, versículo 4. Porque se introduziram alguns, ekeinos no grego, a introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo. Vamos ver as características? Primeiro, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Primeiro ponto. E negam a Deus único e dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Olha, então, são homens ímpios. Segundo, convertem em dissolução a graça de Deus. E terceiro, negam a Deus único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, 3 pontos ele vai mostrar agora. Agora, no versículo 5, ele quer fazer uma aplicação. Mas quero lembrar-vos, veja aqui que aqui a gente chama isso de parêntese. É como se eu estivesse tratando deste assunto sobre a suposição dos anjos e depois falar, Irmiarro, inclusive,
Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos são servidores. Isso aqui, eu saí do assunto para poder... Uma observação, e depois eu volto. O que é isso? Isso é um parêntese. Você está me entendendo? Claro. Então aqui ele vai abrir um parêntese. Então ele trata dos 3 pecados destes homens desviados, ímpios, que inclusive nós vamos encontrar um paralelo em 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 até os demais versículos, que os pecados destes são os mesmos, porque estas 2 epístolas estão conectadas. Então aqui tem um parêntese, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, primeiro ponto, incredulidade. Certo. Segundo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo pecado. Certo. Agora ele vai falar do terceiro pecado, que é justamente o que ele denunciou no versículo 4. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, de modo semelhante, né? Que havendo se corrompido como aqueles que ele disse que é eles, que são os anjos, aqui é que mora um problema dos defensores da posição mitológica, porque aqueles aqui é tutos, de rutos. Esse pronome demonstrativo está falando da pessoa mais próxima, do elemento mais próximo. O elemento mais próximo aqui não são os anjos. E não são os anjos por quê? Porque, como eu disse, do versículo de número 4 até esse versículo, há um parêntese. E o parêntese, esse versículo aqui, esse do versículo 7, vai conectar esse problema com o problema daqueles que pecaram no versículo de número 4. Porque se não for assim, preste atenção, o que nós temos aqui, olha. Porque aqui, se eu disser aqui que são os anjos, porque são os anjos que estão mais próximos, eu vou ter que admitir também o versículo 8, ó. E contudo também esses, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne. Eu tenho que dizer que são os anjos. Rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Você vai ver que esses 3 pecados denunciados no versículo 8 são os mesmos que estão no versículo de número 4 e que são 3 pecados denunciados no versículo 5, versículo 6 e início do versículo 7. Aí, se eu for admitir que são os anjos, eu vou ter que admitir outro problema. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Ah, que é o anjo fofoqueiro. Tá? E naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Ainda vou ter que admitir que o versículo 11 também fala deles. Ó, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Nossa. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, anjo correndo atrás de dinheiro. Eu vou parar por aqui para que não monopolize o tempo, mas essa exegese feita pelo pastor César, ela é manca e carente de exegese. E aí, pastor César? Bom, o que eu vou dizer depois dessa fala do pastor Elias, né? Uma pessoa bem alfabetizada em português sabe a diferença nessa construção gramatical do que é um sujeito oculto, que acontece no texto, e acho que ele não pode negar, porque é sujeito oculto, tá lá, e também a diferença de estes e aqueles. Tá. O pastor Elias sugeriu um parênteses que não existe no texto. Esse parênteses, ele é uma suposição dele. Não tem esse no texto. Quando a gente lê uma Bíblia traduzida para a nossa língua em português, às vezes tem parênteses. Porque os parênteses, especialmente no texto do Novo Testamento, aliás, somente no texto do Novo Testamento, é porque ele vai apresentar uma fala, uma frase, ou uma palavra, ou uma frase completa, advinda de outra família de manuscritos. O pastor Elias sabe disso. Aqui não tem parênteses. Aqui não tem colchetes. Não é verdade. Como, por exemplo, naquele famoso texto do tanque de Betesda, isso, tem colchete lá. Então não é honesto falar que tem aqui um parênteses, tá? Não é verdade. Esse abrir parênteses foi uma suposição... Esse parênteses que ele está falando é teológico, enfim, ele está entendendo esse parênteses. Mas eu vou responder o Elias de trás para frente. Quando ele diz assim, até de forma jocosa, né, que então o anjo está fazendo isso, o anjo está fazendo aquilo, porque ele vai para o versículo 8 e diz assim, ora, estes da mesma sorte... Quais sonhadores alucinados? É só, vamos lá. O versículo 7 fala, assim como Sodoma e Gomorra, ele fala dos anjos caídos no versículo 6. Os anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, estão presos. Ok. No 7 ele fala assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se entrega à prostituição como aqueles aqui é sujeito oculto. Obviamente aqueles anjos. Aliás, e é de conhecimento do pastor Elias, algumas versões da Bíblia em português trazem como aqueles anjos. Então não é uma interpretação minha apenas. É uma interpretação de tradutores da Bíblia. Isso chama sujeito oculto. É gramática elementar do português. Como na NVI está, de modo semelhante a estes. Isso é gramática elementar do português. Enfim, está fazendo uma referência ao objeto mais próximo, que no caso aqui são os anjos. Aí ele quer dizer que no versículo 8, quando fala estes da mesma sorte, aí ele está dizendo, isso aqui também faz a relação aos anjos? Não, pastor Elias, vamos lá. Ele está fazendo uma construção gramatical onde ele separa estes e aqueles. Aqueles, ele está falando dos anjos. É óbvio no texto. Se chama sujeito oculto e alguns tradutores da Bíblia vertem como aqueles anjos. E quando no versículo 8 ele fala aqueles, ele está falando daquele que está um pouquinho mais distante, aquelas pessoas das quais você falou. Então isso, qualquer pessoa
que lê em português, que conhece a noção básica da gramática do português, vai ler da seguinte forma: como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas. Eu concordo com tudo que ele falou até o versículo 7. O 8 que complicou. Então ele acabou veio- o debate. Se ele concorda com tudo, acabou o debate. Acabou. Eu disse que eu concordo com Não, tudo que você até o disse até 7. o capítulo 7, até o versículo 7. Por quê? Não, acabou. É a minha vez de falar ainda não? Não. Então vamos lá. Eu concluo. Por quê? Ele começou, prepara o próximo argumento. ele começou a ler do versículo 3, eu concordo. Ele começou a ler o que ele falou do versículo 4, versículo 5, ok. Só que no versículo 7, ele está desrespeitando a gramática quando aparece o sujeito oculto. É muito claro no texto, ele fala, não, aqui não é o sujeito oculto, aqui ele criou um parênteses que não existe, e especialmente quando ele, eu imagino que é por querer isso. Que no versículo 8, ele está dizendo que o estes do versículo 8 tem a mesma força, ou se refere à mesma pessoa do aqueles do versículo 7. É a noção básica da gramática do Eu português. penso que o pastor César também falou de forma jocosa, como uma pessoa que conhece a língua portuguesa. Eu não conheço, mas eu sou curioso. Parece-me que ele não faz diferença entre os pronomes demonstrativos aqueles e estes. E parece-me também que o senhor está confundindo duas coisas, pastor César, entre o que é manuscrito, parêntese, colchete. Aqui não se trata, quando falamos de parêntese, isso faz parte da língua portuguesa. Não tem nada a ver com grego aqui, isso que eu disse. Colchete, isso aqui está nos melhores manuscritos, isso aqui não está escrito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, bem Os parênteses que eu simples. citei são na Bíblia em português, tá? Então, mas você falou de São na Bíblia em manuscritos e português. famílias de manuscritos gregos. Olha o que você trouxe para o texto. Nada a ver esse assunto. Está totalmente alheio ao que nós estamos aqui que conversando. foi você, não fui eu. Não, mas você que disse. Por favor, não se exalta dessa Foi ele que maneira. disse. Foi você que disse. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, que é bem básico. Por exemplo, Jesus ia indo para casa de Jairo. Tá? Certo. De repente, no meio do caminho, o que acontece? A mulher do fluxo de A sangue mulher do aparece. fluxo de sangue. Então veja que quem está falando do assunto está falando sobre a ida de Jesus para a casa de Jairo, mas no meio do caminho ocorre que a mulher do fluxo de sangue aparece. O autor interrompe este assunto para tratar sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas quando o assunto é tratado, o que ele volta a fazer? Novamente falar sobre o Volta caso. para a história de Jairo. História de Jairo. É o que acontece aqui. Jesus, está, ou melhor, o Judas, inspirado pelo Espírito Santo, está falando sobre um assunto que ele devia combater, que era uma heresia gritante. Que esses três grupos de falsos profetas, pseudodidáscalos e pseudoprofetas, estavam apresentando aqui. E ele denuncia os três pecados. Agora, para mostrar que esses pecados não ficariam sem punição e que receberiam o justo castigo, o que ele vai dar exemplo? Exemplo daqueles que saíram lá do Egito. O exemplo, por exemplo, aqui, olha, no versículo de número 5. Ó, primeiro exemplo que ele vai apresentar no versículo 5 está aqui. Mas quero lembrar-vos, ó. Agora ele abriu um parêntese. Eles cometeram esse pecado, mas eu quero dizer para vocês que não ficarão sem punição. E a garantia é essa, ó, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu os que não creram, destruiu os que foram incrédulos, que ficaram prostrados no deserto. Segundo juízo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo juízo, que inclusive, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, vai mostrar. Agora, o terceiro problema, assim como, ou seja, da mesma sorte, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, qual foi a corrupção ali? Área sexual. Então você tem incredulidade, você tem rebelião e você tem pornografia, tá certo? Ou pornós. Se corrompido como aqueles, esse aqueles é que é o problema. O pronome demonstrativo aqui não é aqueles, pastor César. O senhor tem acesso ao grego? Dá uma olhadinha, por favor. Eu abro esse espaço para o senhor olhar aí no grego, se aí vai aparecer aqueles ou estes, que é rutos. Por favor. Se a gente fosse ao texto original... É isso que eu estou pedindo para ele fazer. E o pastor César tem um É isso que eu estou grande pedindo. hebraico, inclusive, É no estes ou próprio texto. aqueles? Vamos lá. Rutos. Deixa eu colocar aqui que é meu. Achei aqui. Vamos lá. Rutos. Partícula, semelhante, tal. Ele próprio, ela mesma, eles mesmos, ele, ela, o mesmo. Estes. Tá. É Não, estes. tá. Estes. Tá aqui o É dicionário. estes. Não. Você quer mudar o dicionário agora? Isso. Vê o versículo 8. Vê o versículo 8. A mesma palavra. Não, então, Vê o Elias. versículo 8. Vê o versículo 8. Você terminou sua fala? Posso Não, falar? eu só dei um intervalo para você falar. Então, mas é que assim, o primeiro que você pediu pra ler não tá Aham. dizendo o que você tá dizendo. Mas é. Então, Eu não sei qual dicionário que você está usando, mas o dicionário que você pediu. Rutos e rutos é estes. Busque nos melhores dicionários. Então vamos mudar o dicionário. Eu recomendo para você. Vamos mudar o dicionário. Então. E olha só, estes. Porque se ele disser que são estes, aí. Aqueles, aí pior ainda. Porque aqueles estão distantes. Ou seja, de um jeito Se de for- outro, o senhor tá- o que o Vai senhor me está favorecer. defendendo Vai me favorecer. Vai me favorecer de Mas o qualquer forma. dicionário tá aqui. É. Você quer ler, você, Gerente? Vai me favorecer de qualquer forma. Fala o que ele tá falando. Estes. Tá aqui em cima, é isso? Clica em aqueles. Aqui, ó. Rutos. E o que significa? É tutos, melhor, Ele tutos. próprio, ela mesma, Tutos, eles mesmos, de si mesmo. Então, não é o que ele tá dizendo. Ele, ela, isso É é o tutos, mesmo. tutos é estes. Realmente Depois não é o que o senhor está dizendo. Mas você vai pesquisar, eu já tenho pesquisa, eu não vou aqui abrir o livro, mas é tutos, é estes. Mas olha, independentemente, porque eu tenho dicionário que vai dizer que é estes, que é tutos, Então é você tinha que ter tutos. trazido esse dicionário. Você Então, errou e pediu pra eu ler no dicionário. isso, que tem aqui. tutos, é estes. E mesmo que fosse aqueles, pioraria para ele, porque aqueles é um elemento distante. Como ele diz que são anjos, os anjos são um elemento mais próximo. Então não pode ser
Aqueles. Porque aqueles está distante e estes está próximo. Aí o problema é maior para ele. Se for aqueles e não estes, entendeu? A pergunta que eu quero deixar, eu preciso fazer um intervalo, mas Certo. que fique aí. No caso, se fossem se tivessem sido anjos, isso resultou em quê? Foi seres humanos? Resultou em quê? Concluiu em quê? Acabou em quê? Isso vai desencadear em quê? Né? Isso muda em que a Bíblia, em sua forma de ser vista. Eu já volto com os dois debatedores e você que está em casa precisa ouvir a tua opinião. Quem está com a razão, o pastor César Cavalcante ou o pastor Elias Soares? Mande o seu WhatsApp 984849988. Está sendo transmitido também pelo YouTube, é isso? O YouTube é youtube.com/musical, FM Musical 1057. Então, Deixa eu só, como você começou o bloco com o Tá Elias, certo. deixa eu, se me permite. Não, você tem razão. Então vamos lá, primeiro. A ideia do pastor Elias de falar que o dicionário, não sei o que lá, agora o problema é o dicionário. Então o dicionário que ele pediu, eu até peguei, eu não estou enxergando direito, a letra ficou pequena, eu não mexi aqui, ficou pequena a letra, mas achei. Você leu, diz o que ele disse? Não diz. Não diz. Nesse Entendeu? Então dicionário, agora tem que mudar o dicionário. que é o Strong, que você usa, né? O Strong, que é o que ele usa também. Então, agora veja, não é mais fácil ler o texto e deixar que o texto fale? O texto diz assim: quero lembrar-vos, uma vez que vocês já estão cientes de tudo, que o Senhor havendo libertado um povo da terra do Egito, destruiu depois que não crerem. Ou seja, a moral da história é: libertação não significa salvação. E depois, e os anjos que não guardaram seu estado original, abandonaram seu domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Igual Sodoma e Gomorra, e cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à prostituição como aqueles, isso é uma referência àqueles anjos. É simples. Aliás, traduções da Bíblia traduzem assim. Eu não estou lendo aqui, mas eu posso apresentar aqui 3 traduções de Bíblia que tradutores e traduzem como aqueles anjos. Entende? Então, é a leitura basilar do texto. E eu não quero usar o mesmo tempo que ele usou, porque eu sei que está passando aqui, mas acho que está resolvido essa questão, mas para o próximo bloco eu queria deixar a pergunta. Ainda nesse texto de Judas, o versículo 6 diz assim: os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, estão presos em algemas eternas. Se os anjos que estão presos, que na opinião dele, são a terça parte que acompanha o Satanás, então quem são os demônios? Só que antes dessa boa, eu te peço, por gentileza, reconsidere o que o senhor afirmou sobre a palavra rutóis, porque o que o senhor apresentou para ele foi autós. E esse autós vai dar justamente o significado Eu só que o li senhor está que a palavra no dicionário, Elias. Não. Você pediu a palavra, eu coloquei no dicionário e você o que leu. ele leu foi autós. É isso aqui que ele leu. Não foi rutos. Grego não é assim não, meu filho. Não é bagunçado não. Aí você tem que analisar a palavra corretamente. É rutos de tutóis. Isso aí é o que ele leu. Agora vamos ver o que realmente. Abre, por gentileza, porque você sabe quantas vezes a palavra rutos aparece no texto de Judas, do versículo 7 até o versículo 19? 7 vezes. E todas as vezes, a palavra grega é essa aqui, pastor. Tutóis, cuja raiz é rutoi, porque está no plural. Está no plural, ó. Tutos, versículo 7. Tutóis, versículo 8. Rutoi, versículo 10. Rutoi, versículo 12. Tutóis, versículo 14. Rutoi, versículo 16. Rutoi, versículo 19. Todos estes, não diz aqueles e nem esses, é estes. Quem traduziu por aquele está errado? Está errado. Aí está errado. Realmente é errado. Está errado. Então todos os tradutores da Bíblia estão errados. Por favor, E leia. você está certo. Não, pera um pouquinho. Leia NVI. Qual versão? Não, leia NVI. NVI, qual verso? O versículo de número 7, o 8, o 10, o 12, o 14. Vai lá, por favor. Vamos lá, de modo semelhante a estes. Pronto, versículo 8. Da mesma forma, estes sonhadores. Versículo 10. Todavia, esses tais... Versículo 12. Esses homens... Você tá vendo? São os mesmos personagens. Você está me entendendo? Então esse autós é um significado. Abre de novo no seu texto. Embora tenha sido... Mas está errado, essa palavra Então, está o dicionário está errado. Não, a palavra que você abriu é que está errada. Então vamos lá. Vamos lá. Embora tenha sido pejorativo. Clica você. O versículo é o 7. É o 7. Clica no 7. Clica na palavra aqueles. Pera um pouquinho. É o versículo de número 7. Lê. Versículo 7, sim, vou ler. Calma aí. Palma. Ó, você tá vendo onde que ele abriu? Olha aqui, Jeremias. Essa é a fraude, ó. Não que ele seja fraudoso. Autós. Agora você sabe como que é a palavra? Calma. Não, vou mostrar pra ele como que é a palavra agora. Não, peraí, Elias. Você disse aqui tá fraude? É que foi Eu cliquei numa palavra errada? E clicou. Qual palavra? Autós. Não. A A palavra em português. Não. Eu quero a palavra grega. Então vamos lá. Eu pedi pra você a palavra grega. Peraí. Eu trabalho nessa rádio há alguns anos. Eu não gostaria que você dissesse que eu cliquei na palavra errada. Mas você clicou porque não é sua área o grego. Calma aí. A palavra, para quem tá entendendo, para quem não tá entendendo o que a gente tá falando, certo. A Bíblia está em português nesse telefone. Está escrito em português. Quando você clica na palavra aqueles, abre automaticamente como um pop-up a palavra no texto original e o seu significado. Quando você clica na palavra aqueles, eu cliquei na palavra errada em português? Clicou na palavra errada, saiu a palavra errada no grego. Eu não tô perguntando o que saiu, tô perguntando, eu cliquei na palavra errada? Justamente. Eu fui desonesto, Elias? Eu não tô chamando, eu acabei de falar, eu não tô dizendo que ele foi desonesto. Então vamos lá. Porque assim, quem não tá aqui vendo, o que o Elias está sugerindo? Ele está sugerindo que o Strong... Não é que o Strong não.
Calma aí. Eu vou concluir. O que o Elias está sugerindo aqui, porque assim, ó, o texto diz assim, assim Eu como posso Sodoma e rebobinar e dizer, Gomorra... eu posso falar de novo? Não, Tá na minha hora. A gente Tá no meu assim momento. como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, havendo se entregue à prostituição como aqueles, eu cliquei na palavra aqueles. A Pastor palavra César. usada aqui não é a palavra que o Elias disse. Eu vou mostrar. Então é Eu vou simples mostrar. assim. É uma briga Então tem de que mudar os dicionário, dicionários. Jeremias, por favor, olha. É uma briga de Eu quero que dicionários. você leia essa palavra aqui em grego. Ó, aqui tá autaço. Como é que está essa palavra aqui, ó? Aonde? Aqui, ó. Pode ler como está em português. Como é que tá aqui? Leia comigo. Você quer que eu leia em português? Isso. Toutóis. Agora vê aqui, ele apresentou. Veja. Autós. Pronto, Isso. muda tudo. É grego, meu querido. É grego. Mas o pastor César não teria feito isso de maneira Eu não disse, eu intencional. só disse que aí está a fraude nesse dicionário que ele abriu. O senhor me Que é o desculpa, dicionário que você usa. Mas Eu olha sei da aqui, tua olha seriedade. ele Dicionário que aqui, você olha ele usa, aqui. entendeu? Agora procure. Agora eu vou encontrar ela no texto que você abriu. Abra o texto grego aí. Pega um Tá segundo errado, texto. pastor Então, César. peraí, a hora que o Pastor texto... César, pastor César, quem é 11h49, professor de grego? cuidado com o tempo. Quem é professor de grego, conhece grego, por gentileza, leia no seu texto grego Exato. se vai aparecer aqueles como autós ou como tutóis e rutói. Está errado, pastor César. Então, pastor Elias, mas Eu não vou ficar aqui teimando contigo. Mas você não tá teimando comigo, você tá teimando com o dicionário. Não, mas está errado isso aí, pastor. Então, se o dicionário tá errado, aí você Você tem que... leu aqui, Então você... Você Então, leu? A opinião então do você segundo- pega, Você faz leu? uma reclamação com o dicionário. Porque o que você não pode é dizer que eu abri uma palavra Pastor diferente. César, agora abre melhor, que você não abriu de certo isso aí, pastor. Abre Um certinho. segundo texto. Vamos Um lá, segundo vamos lá. texto que comprove aquilo Não, que o não, senhor eu faço defende. questão, peraí, porque aí eu não tô chamando, é questão de honestidade. Clica você na palavra aqueles. Tá, vamos lá. Eu até disse que tava pequena letra. Que o senhor tá pequeno, usando mas a versão da Bíblia. Clica, é a revista atualizada. Revista Clica você na palavra Espera um aqueles. pouquinho, deixa eu só encontrar aqui. 7. É que ele se repete. Ó, você tá vendo a palavra aqui, meu querido? Ó. Autós. Dicionário, significado. Então, Elias, Vamos ver então, agora. peraí. O que que tá ali embaixo? Estes. Tá bom, pronto. Tá aqui, Então, né? Deixa eu vamos mostrar lá, aqui. vamos lá. pro Tá bom. pessoal Então, que vamos tá lá. É o mesmo vocábulo. Mas olha a desonestidade que agora foi do Elias. Não. Ele não clicou na palavra aqueles. Mas é a mesma. É a mesma. Aqui, ó. Então vamos lá. É a mesma. Você entendeu, Elias? Você Mas entendeu? não é o Você tá mediando o deixa debate. eu clicar. Aonde É. está a desonestidade? Constituição como aqueles. O que eu pedi pra ele, clica na palavra que eu cliquei, que é a palavra aqueles, que aparece no verso 7. Mas tá errado. Ele Vamos lá, pegou eu- o celular eu vou e não aqui, ó. fez isso, Verso Tá errado, entendeu? César. Como Tá Sodoma e Gomorra e as Então, Elias, cidades peraí, se tá vizinhas. errado, Ali está errado, se pastor. tá errado, É o dicionário que tá errado. se tá errado, você tem que fazer uma reclamação com o dicionarista. Não, pera um pouquinho. Então calma aí. E Eu não- só cliquei deixa eu na clicar na palavra. frente de vocês dois. Calma aí. Isso na frente e busque, porque Calma aí aparece a primeira palavra. Aí é só que não aqui ajuda embaixo. ele. Não ajuda ele. Não é que não ajuda. Calma aí, você vai clicar. Só o seguinte, Elias. Agora, Eu abro mão, Certo. eu vou dizer que você Aham. tá certo, tá Tá tudo aqui, bem. tá aqui, por favor. Não, peraí. O que tem que ficar claro aqui é uma questão de honestidade ou desonestidade. certo. Você foi desonesto Não agora. fui desonesto. Eu pedi pra você clicar na palavra aqueles do versículo E aí, 7 e isso você tá não errado. quis Tá clicar. errado. Mas você disse, mas Vamos você fazer o leu... seguinte. Calma aí, você tá dizendo que tá errado. Tá errado. Mas Tá. você leu como se tivesse clicado no 7. Pastor César, é o mesmo termo, pastor. Então, mas eu não tô É o pedindo do mesmo, 8. pastor. Olha aqui, ô Jeremias. Eu tô por favor, pedindo do 7. Olha aqui, pastor Jeremias. Então você Olha aqui, faça uma ó, reclamação com o dicionário, não olha aqui, comigo. ó, lá, ó, por que ela tá errada? Porque lá tá saindo, olha aqui, por favor. Tá saindo esta palavra, mas aqui tinha que sair. Era esta aqui, ó. Então Não, você mas faça aí- uma reclamação com o eles dicionário. deveriam Elias. errar. É. Aí está errado. Então você faz uma Não, reclamação eles com o deveriam errar. dicionário. Desculpa, eles Você tá deveriam errar. nervoso, tá Vem tudo aqui. bem, Não, mas eu tô nervoso? faça uma reclamação com o Eu só dicionário, tô não comigo. Eu só tô tentando colocar na sua Então, cabeça. mas quando o eu que tá pedi pra escrito você no clicar no texto 7, por que você não clicou? Porque aí tá errado. Quando você clica. Porque não te olha aqui, ó. ajuda. Então, Pastor César, ok. Será que seu celular tá Você com pode... vírus? Tá com Deve ser. problema. Meu celular deve estar com Olha, vírus. qualquer Ok. professor de grego, você que é aluno Você básico pode que tá responder a minha começando pergunta? agora, Você pode você responder que a está minha começando pergunta? agora, zero grego, vai num dicionário, vai num Novo Testamento interlinear, principalmente o texto crítico, e olhe a palavra grega que vai aparecer para esses no versículo 7, no versículo 8, no versículo 10, no versículo 12, no versículo 14, no versículo 16 e no versículo 19. Ok. Tá errado. Vamos para um outro texto. Acho assim, eu acho que a Eu só discussão... queria que respondesse minha pergunta. Eu fiz uma pergunta que nem era mais essa. Exatamente. A minha pergunta é: se aqueles anjos que caíram, que estão presos, se eles são aqueles que acompanharam Satanás, quem são os demônios? Antes de responder essa pergunta, você precisa provar que esses anjos aqui se corromperam. Você não conseguiu provar, porque esse pronome demonstrativo não te ajudou. Então você está fazendo um discurso... provar, só ler o Espera versículo um pouquinho. 5 e 6. Tá errado, pastor César. Ó, pra você provar, primeiro, você precisa, antes de fazer essa pergunta, provar que aqui está correto, que os anjos tiveram relações sexuais com as mulheres. E aqui não é possível, porque o pronome demonstrativo é estes. E estes, você disse que eu fabriquei um parêntese. Isso daí, eu não quero que isso seja ofensivo contigo. Mas qualquer pessoa que conhece o mínimo de língua portuguesa sabe o que é um parêntese e que aqui existe um parêntese, como isso daí está repleto na Bíblia Sagrada. Então, antes de tudo, você primeiro precisa provar. Você não conseguiu provar. Agora, o senhor está construindo um argumento em cima de uma falsa premissa. Tá bom, vamos Só ao isso. segundo texto, pastor A César. minha- Há mais um texto não, a que- minha pergunta é simples. Mas O você não versículo 6 diz conseguiu assim, ó. provar. O versículo 6 diz assim, ó. Aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Perfeito. Quem são eles, né? Eu perguntei, se esses anjos que estão presos são aqueles que acompanharam Satanás, então quem são os demônios? Ok.
Ok. É simples. Bom, em primeiro lugar, eu quero que fique claro que ele não conseguiu provar dentro do texto de Judas que os anjos mantiveram relações sexuais com as mulheres. Os ouvintes julguem. Os ouvintes julguem e você, mande que, as olha, opiniões, e você por que favor. conhece o mínimo de grego. Pergunte pro professor Luciano, ele deve estar aí ao vivo. Pergunte para ele se você está certo neste programa demonstrativo. Você está errado, pastor César. Com todo respeito, está errado. Agora, em primeiro lugar, precisa ser provado. É o que ele não conseguiu provar. Agora, é interessante que não existe somente anjos presos no Você vai Tártaro. responder ali a pergunta, Elias? Posso continuar a resposta? Veja bem, ali está falando cadeias eternas. Veja o texto paralelo de Judas, de 2 de Pedro 2,4. Lê, por favor. Eu tô Eu Tem alguns tô comentários respondendo. Eu tô que eu preciso ler. respondendo. Tem alguns Não, comentários eu que tô eu quero respondendo. O que comentar. está escrito lá? Então você que leia. Não. A eu tô resposta é pedindo- sua. Nossa, Você cara. vai passar pra mim? É tão desse jeito assim? Não, porque assim, eu só pedi Elias, pra você calma ler. aí. Eu vou ler. Calma aí. Eu Quando vou você ler. pediu pra eu ler o Eu vou ler, dicionário, eu vou ler, eu eu vou li ler. o dicionário e você não concorda com o dicionário. Entende? Aonde Então, você abriu se isso eu errado, ler... certo, errado? Não. De novo vai ficar claro. Você quer que eu De dizer novo, vai Posso? ficar... Se você Posso? abrir no 7... Daqui, por favor. Se você abrir no 7, lê o Ouvintes, 7. perdoem pelo canseira, mas daqui, deixa eu abrir. É a palavra aqueles, tá, Elias? É na palavra aqueles. Ó, versículo de número 7, ó. Versículo que é o 8, cadê o 7? Não, lê o 7, lê em aqui português. o 7, como aqueles, tá. O que apareceu? Pera um pouquinho, vamos buscar aqui, porque esse texto aqui, olha, cadê aqui, sumiu de novo. Os comentários aqui, Tiago Bacelar, o pastor Elias é tão escorregadio. André Luiz Santos, tudo bem ter seus pontos de vista formados. Não adianta, Não, Elias. mas jogar do lado da César, honestidade não já adianta, Elias. era. Não adianta. Não Pastor adianta. César. Érica, Deus amado, ajuda o pastor Elias. Não adianta. Não fui Eu tô lendo os desonesta. comentários Olha aqui, dos ouvintes. É o pastor dicionário. César, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tô falando diante de Deus, eu não tenho um objetivo, gente, de contar uma mentira aqui. Nem eu. Esse trabalho Dicionário, dele aqui, tá não alterado. dicionário. Esse aplicativo dele, nessa palavra, está errado. Se eu estiver errado naquilo que eu estou dizendo, eu nunca mais debato nessa rádio. Cuidado. Nunca, cuidado se eu com tiver- aquilo que Usa fala, esse. que fica gravado. Você quer usar Chame o esse? Luciano Benigno agora. Diga pra ele, Não, falar pra Elias, você é qual assim. é a palavra. Elias, calma aí. Se é esse Vamos ou por se não é parte, esse. vamos por parte. Eu te dei o celular agora, porque você disse Tá que errado o abrir. Você não aplicativo. quer abrir. Tá tudo bem. Pastor César, tá eu tudo abri, bem. tá errado. Porque Tá olha tudo bem. aquela questão, que esse aplicativo não está correto. Qualquer professor de grego depois entre na live Você e tá veja. acusando o Strong de estar errado. Não, vocês acho que estão. Como Não, eu faço? não. Deixa eu falar. É que- não, peraí, isso tá pastor, claro. Jeremias, com todo respeito, você está embolando o meio de campo. Eu não disse que o Não, Strong não, está não, errado. eu não tô embolando, Porque eu tô eu estou. intermediando. Veja só. Tá claro o que E o por senhor que eu tá vou dizer? Porque eu mostrei pra você no Strong o grego e você viu que é este. Este ou não é? É isso. O dele tá dizendo outra coisa. Então é ali que está errado e não E é o aqui. mesmo dicionário. É o mesmo dicionário. E eu mostrei pra ele que aqui está certo. E qualquer professor de grego que tiver o Strong e Então, qualquer outro mas- dicionário. Não, é só terminando. Vai conferir que Você o que não eu vai disse. responder minha Eu vou pergunta? responder. Você quer falar de novo? Então veja bem, vamos lá pra pergunta do pastor César. A minha pergunta é: ele fez uma pergunta. Os anjos que pecaram estão presos. Os anjos que pecaram com Satanás estão presos. E quem são os demônios? A minha pergunta é: todos os anjos estão presos ali no Tártaro? Porque o lugar onde eles estão é no Tártaro. E aí eu gosto. Todos não. Pera um pouquinho. Então se não é todos, tem anjo que tá solto. Só os que caíram. Não, pera um pouquinho. Todos os anjos que caíram, tá dizendo que todos eles estão presos? Vamos lá. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado em trevas. Os anjos que pecaram, que não guardaram o estado original e que abandonaram o domicílio, estão presos. Justamente, mas são todos que estão presos. Todos que caíram, Não, todos esses. não, aí não diz todos. Ah, não? Não. Aí tá dizendo os, mas não todos. Por exemplo, Jesus... Tipo assim, os jogadores de futebol são não todos, almoçaram. São todos os jogadores? Daquele texto, sim. Ah, e é que está. Por exemplo, lá no texto de Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus recebeu publicanos e pecadores que comiam com ele. E vieram os escribas e fariseus. Só de fariseus na época de Jesus tinha 6.000. Será que a casa onde Jesus estava tinha 6.000 fariseus? Não tinha 6.000 fariseus. Tinha fariseus, mas não todos os fariseus. Tanto é verdade que a prisão, pastor César, porque onde o texto paralelo, é isso que o senhor, com todo o respeito e por gentileza, o senhor deveria ler, é Judas 2,4. Onde eles estão presos? Eles estão Judas presos. só tem um capítulo, pastor. Não, Elias. melhor, 2 de Pedro 2,4. Então leia 2 de Pedro 2,4, que lá vai falar da prisão dos anjos, que é o Tártaro. Só que o senhor examinar os textos paralelos, o senhor perceberá que não é somente no Tártaro que tem anjo preso. Por exemplo, tem anjo preso no abismo, tem anjo preso à margem do rio Eufrates, tem anjo preso em pelo menos 4 lugares. Quer dizer que Deus então saiu distribuindo, porque lá diz que eles estão no Tártaro. Leia o 2,4, por favor. Bom. Não, eu tô respondendo a sua pergunta. Tá bom. Não vou ler. Agora vamos lá. Leia o 2,4. Você tá mais tranquilo? Não, é você que não tá tranquilo. Eu tô pedindo pra você ler, você nem quer ler? Então vamos lá. O texto que você pede, que também não te ajuda, diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, entregou-os a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Pergunta: esses anjos que estão presos, quem são eles? A pergunta é, qual é o nome dessa palavra inferno grego? Tártaro. Tártaro. Agora vamos para Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Não, mas aí você Não, não mas tá pera um respondendo a pouquinho. pergunta. Não, eu Tá tô bom. respondendo. Fica claro que você o Elias não quer responder a Eu já pergunta. estou A pergunta é respondendo. simples. Você Quem não- são esses Pera um anjos? pouquinho, você não quer que eu responda do jeito que você quer. Não, mas eu estou responda, respondendo. tá bom. Ó, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele diz que os anjos que pecaram com as mulheres, presos. no entendimento dele, estão presos no Tártaro. Certo. No Tártaro, porque é muito específico o texto. Só que tem anjos presos também no abismo.
Só que tem anjos também presos às margens do rio Eufrates. Só que tem anjos também presos em trevas. Então tem 4 prisões. Se os anjos que pecaram com as mulheres estão no Tártaro, a minha pergunta é: quem são esses que estão no abismo? Quem são esses que estão à margem do rio Eufrates? Você está me entendendo? Não existe só uma prisão de anjos. Então, Existem várias prisões. Existem várias prisões. Só que, do jeito que ele está querendo especificamente, só estão presos no Tártaro. Mas e esses que estão no abismo? E os que estão em trevas? E os que estão à margem do rio Eufrates? Posso responder? Você está me entendendo? Então quem são os demônios? Parte destes anjos que caíram com Satanás estão soltos e são os demônios. Não tenho como você dizer que são anjos que pecaram com mulheres, porque primeiro ele precisa provar que os anjos tiveram relações sexuais com mulheres, o que não está no texto de Judas. Pastor César Cavalcante, Vamos sua por com a partes, palavra. Vamos lá. Quem trouxe o debate para Pedro foi o pastor Elias. A minha pergunta era lá em Judas. Que é o texto paralelo. Sobre os anjos que não guardaram o estado original. Aqueles anjos que não guardaram o estado original, a Bíblia diz que eles foram presos. Aí o pastor Elias está inventando que não é que todos. Só que lá está escrito. Não, aqueles que... E você está inventando que lá, todos. então, não é todos. Aí tá escrito todos? Apenas aqueles que... É só ler o texto, versículo 6. Não são todos, somente os que não guardaram o estado original. Então os anjos que não guardaram o estado original e abandonaram seu próprio domicílio estão guardados em trevas e algemas eternas para o juízo daquele grande dia. Simples. Ou seja, não são todos, são aqueles apenas. São aqueles que caíram. Certo. Esses anjos que Está caíram... claro. É o texto. Está Então, vamos claro. lá. Eu vou ler o texto, os irmãos que estão ouvindo vão entender. Aos anjos... e a anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo daquele grande dia. Primeira coisa, o pastor Elias disse que lá em 2 de Pedro é o texto paralelo. É paralelo. Eu devo concordar com ele, é o texto paralelo mesmo. Só que se é o texto paralelo, desmonta a próprio argumento dele, que ele diz assim, mas aí tem anjos em abismo, tem anjos em trevas, tem anjos em algemas, e ele quer dizer que isso são coisas distintas. Se o texto é paralelo, então tá falando do mesmo lugar. Certo. Se não é paralelo. Espera um pouquinho, querido. Você Então, não deixa- deixa eu só concluir meu raciocínio em cima do Paralelo é o texto de Judas. Judas, eu não estou falando dos outros. Então vamos lá. Vamos lá. O texto de Judas diz assim, ó. Ele tem guardado sobre trevas, Certo. algemas eternas para o juízo do grande dia. Então já matou trevas e algemas, que ele disse que eram separados. Certo. Lá no texto de Judas, que é o texto que ele mesmo diz que é paralelo, e eu concordo, porque... Também só algemas ler- eternas, é a é só, mesma é coisa. só ler o texto, e aí é eterno? Não, Elias. Lá não é algemas Prisões eternas. eternas. Não, Pedro. Elias. Em Você tem que Judas ler o 6, texto. 7, Você tem que ler o texto. Na 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que ele disse que é paralelo, e eu concordo que é paralelo, diz assim, ó. Deus não poupou os anjos, mas precipitando no Tártaro. Tártaro. Se o texto é paralelo, Continue o então... texto. Continue Vou lendo. continuar sem problema. Se o texto é paralelo, então, Tártaro, algemas eternas, prisões e escuridão, se o texto é paralelo, como ele disse, então nós estamos falando da mesma situação. Porque se ligam, lógico, se é paralelo. Se não, não é paralelo. Justamente. Ok? Eu te interrompo. Interrompe. Várias Então vezes. pode falar. Eu paraliso meu argumento aqui na metade. Não, Não, prossiga, pera, não, prossiga. conclua. Não, ele quer falar, pode falar. Conclua, que realmente o pastor Elias concluiu toda a fala. Vamos lá, conclua, pastor César. Então vamos lá. Voltando aqui à ideia. O texto de 2 de Pedro, que é paralelo, logo se é paralelo, então nós estamos falando de um mesmo fato, e de um mesmo lugar, e de uma mesma situação, e de uma mesma condenação. Então diz assim, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, aonde que eu tiro aqui alguns e outros não? O texto diz assim, ó, Deus não poupou os anjos quando pecaram. Aí ela pergunta, mas são todos? Eu disse, não, só quem pecou. Só os anjos que pecaram. Os anjos pecaram, todos os que pecaram. Antes Aí esse precipitando, todos é seu. não é todos, só os que pecaram. Não, todos Antes os que pecaram. precipitando-os no inferno, que é a palavra que é tártaro, tá tudo bem, entregando os abismos, trevas, reservantes para o juízo. É que aí ele quer separar, tipo assim, abismo, trevas, algemas, como se Deus estivesse colocando, ele foi até jocoso, então Deus sai prendendo um pouquinho em cada lugar. Não é um pouquinho em cada lugar. Se o texto é paralelo, tá falando do mesmo fato, pastor. E aí, lembra quando Jesus foi expulsar o demônio do Gadareno? O que o demônio falou? Não nos mande pro abismo. Pronto. Então posso agora concluir? Então existe um lugar, uma Certo. prisão de anjos, que os anjos lá, o demônio lá, do Gadareno diz que é abismo, aqui o Pedro falou que é tártaro, o Judas falou algemas eternas ficando reservado para o juízo. É o que a Bíblia diz. Tá bom. Senão não são o que a textos Bíblia diz, paralelos. é o que você está dizendo. Não, senão não são Pastor paralelos. César, olha só. Vamos lá, pastor Olha a Elias Soares. estratégia do pastor César. Quando eu disse textos paralelos, eu estou falando do paralelo entre Judas e 2 de Pedro. Ele está misturando as estações para querer dizer que eu estou dizendo uma coisa só. Quando você lê, por exemplo, o Tártaro, ele para. Só que lá no Tártaro vai falar das mesmas coisas que fala em Judas. Olha aqui, ó. Capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão. Cadeias de escuridão ficando reservado para o abismo, para o dia do juízo. Agora olha aqui Judas, você não vai falar da mesma coisa. Versículo 6 e 7 de Judas. Aqui ele está... pera um pouquinho. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões. O texto é paralelo. Lá em 2 de Pedro, fala de prisões. Em Judas 6, fala de prisões. Mas
Tártaro é diferente, porque quem está lá no Tártaro está aprisionado. Só que Tártaro é diferente de Abismo, que é diferente de Hades, que é diferente de Guiena e que é diferente da prisão ali às margens do rio Eufrates. Por exemplo, Hades, não tem anjo no inferno em Hades. Só tem espíritos de seres humanos desencarnados. Entendi. Lá não tem... Não, eu não concluí, só um momentinho. Então ali não tem, por exemplo, demônios ali no Hades. Não, é que ele fez assim, ó. Não, mas peraí. Eu concordo com você que não tem mesmo. Em algum momento eu disse que tem anjo no Hades? Isso é porque ele não me interrompe. Então, mas vamos lá, tudo bem. Então, veja bem, Hades, claro, Hades é prisão de espírito de seres humanos. Segundo ponto, lá no Tártaro é um tipo de prisão. Lá no Abismo é outra prisão. E lá até mostra os espíritos. Olha só a contradição. Que se ele está dizendo que o Abismo... Olha a contradição, pastor César. Olha a contradição que você acabou de... Não, deixa... A gente meio que saiu do debate, né? Não saiu, não. Tá conectado. Olha a contradição. Ele disse que Abismo é simplesmente um outro nome para Tártaro. Não foi isso que você disse? Eu disse que o demônio do Gadareno... Não quiser ir pro Abismo. Disse, não nos mande para o Abismo. Fica claro... O Abismo então é o que mesmo aquele Tártaro? anjo... Não, o que eu tô dizendo é que fica claro... Essa é a minha pergunta. O Abismo é o Tártaro? Vamos lá, o que eu disse é que o demônio, na Bíblia, disse assim... Não nos mande para o Abismo. Nos mande para o Abismo. Ele disse ou não disse? Disse, mas é diferente do Tártaro? Então, para o demônio, se Jesus quisesse prendê-lo, o deixaria num lugar chamado Abismo. Mas Abismo Mas é ele lute com Não, Deus. mas pera um pouquinho. O que precisa ficar claro aqui. Porque quando eu falei, você disse de maneira jocosa, ele disse que Abismo é um, não sei o que é outro, mas você disse que são nomenclaturas diferentes para o mesmo lugar que onde estão presos. Então, o Abismo e o Tártaro para o senhor é a mesma coisa? O Tártaro é um rapax legômeno, você sabe. Mas é o mesmo local? Parece que sim. É o mesmo local. Você tem certeza? Peraí. Parece que sim. Agora Pelo que o já demônio parece. disse... É o mesmo local? Então, pelo que o texto do Gadareno diz, lá no texto do É o Gadareno, o demônio pede para Jesus Não ir para o Abismo. para não ir para o Abismo. Logo ali é o Tártaro. Logo, o Abismo prende anjos caídos. Não, mas a minha pergunta é o Tártaro. É o mesmo local? É o mesmo lugar. Os mesmos assim, anjos que foram jogados no Tártaro são os que estão no Abismo? É isso que eu O quero saber. texto do Tártaro é emprestado da mitologia grega, conforme o senhor sabe. Mas o Abismo também, o Hades também. Esse argumento não vai favorecer Então, e nem desfavorecer. Eu só quero saber O que eu tô se dizendo Tártaro... com muita sinceridade é que eu não tenho condição de saber, eu não tô lá Não, no você tinha Tártaro afirmado pra isso saber. antes, que é o mesmo local. O Você que tem razão, parece, o que parece é que para o anjo caído lá que estava no Gadareno, se trata do mesmo lugar. São os mesmos É anjos. isso que parece. Então vamos agora desmontar essa argumentação com Apocalipse 9. Porque lá está dizendo que eles estão presos até o juízo do grande dia, que o pastor acredita que será depois do milênio, sim ou não? Não, nenhum O juízo final não será depois do milênio? Quando é que será o juízo final? Eu sou pré-milenista, Tá. Elias. Certo, mas quando é que será então o juízo final? O juízo final é antes do milênio. Conforme você Meu crê. Deus, não, eu não creio nisso Não, não. peraí. Você está dizendo juízo final ou grande tribulação? Juízo final. Não, o juízo final, sim, é depois do milênio. Ah, tá. Claro. Então é 1000 anos depois do final da grande tribulação é que vai acontecer o juízo, depois do milênio, tá certo? Juízo dos homens. O juízo geral. É, que não é o assunto. Não, é o assunto. Não, Espera um pouquinho. não é o Espera um assunto, pouquinho. Espera um pouquinho. Vamos por etapas. Olha só a contradição. Se aqueles anjos ficarão presos até o dia do juízo, aqui desmonta toda a argumentação. Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentasse, e o seu tormento era semelhante. Então perceba que aqui esses demônios, ou você acha que tinha uma praga de gafanhoto lá do Egito, estava tudo lá no abismo. Aqui são demônios que são soltos no período da grande tribulação. Só que lá em 2 de Pedro diz que até o juízo daquele grande dia. Explica isso para nós. Você entendeu? Faz de conta que eu entendi. Mas Quer que eu repita? Minha pergunta é resumindo a para minha quem pergunta está foi muito assistindo. simples, mas fica claro aqui que o Elias não responde a pergunta. Eu estou respondendo e pergunta mostrando a contradição. Quem são os anjos Eu já respondi, presos? que são parte dos que caíram com Satanás. Eu já respondi desde o início. Ele tá querendo Se responder de os novo. anjos presos são aqueles que acompanharam Satanás, é isso? que você tá Isso. falando? Ok. Tem um pouquinho de demônio preso, Parte tem deles. demônio solto. Justamente. Tá, é isso. Assim como tem demônios presos no Aonde você Tártaro, consegue documentar na Bíblia que uma parte está presa e outra parte está solta? e aonde você consegue documentar que está escrito assim, ó, todos eles estão presos. Nos 2 textos que eu li. E quem são esses que estão aqui no abismo? Primeiro, isso aí não são anjos, Elias, são E quem são? gafanhotos. Mas é gafanhoto, quer dizer que são insetos dentro do inferno. Então, parece. Os anjos... Figurativo, Não, gafanhoto, segundo a tua figurativo, visão, justamente, figurativo são demônios. São demônios, é claro que você acha que gafanhoto, inseto dentro do inferno. Ah, para, Então, Elias, para tudo agora. Vamos lá. Não, fala a verdade aí, tem erva lá pra eles comerem? 5 minutos temos mais, Então, gente. vamos lá. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta muito simples. E eu respondi. Pro pastor Elias, que quem são os anjos presos? Se ele está dizendo que são aqueles que acompanharam Satanás até essa parte, Parte dela.
Então, me apresenta um texto onde só uma parte está presa. Me apresenta uma que não, que são todos que estão presos. Então vamos lá, vou apresentar esse texto agora. Todos. A prova Ora, de que não ora, vou apresentar o texto. E outra coisa que precisa ser Ora, apresentada se Deus- é que os anjos realizaram. então? Não, pode, só que antes de tudo, veja bem, você está construindo um argumento em cima de uma premissa falha. Você não conseguiu provar aqui em Judas que os anjos mantiveram sexo com as mulheres. Eu acho que isso Eu ficou mostrei- claro, não já, ficou, Elias. não ficou. Então, vamos Primeiro lá. que se apresenta Então, um vamos lá. aplicativo Não, que está eu só errado. li o que você pediu. Não, mas está errado. Eu mostrei para você que não está certo. Então, Elias, É. aí tem que. Todo mundo que tem o dicionário, o Strong, que é um dos. Que é o que você mais usa, inclusive. Ó, posso Aliás, dar uma você tá dica? usando ele Você que agora. tem a Bíblia de estudo palavras-chave Não, da Elias. CPAD, você não precisa. Vai lá, pronto. Então tá bom, então vamos lá. Lá no texto de Judas, que foi a minha primeira pergunta, eu disse o seguinte: lá tem um sujeito oculto, onde Tem. tradutores da Bíblia, incluindo João Ferreira de Almeida e tal, traduziram como aqueles. E na dele está escrito estes. A Pode NVI, concluir, pode eu li, concluir. NVI. Pode concluir, Isso. pode concluir. Não, vamos lá. Precisamos ouvir o teu argumento. Então, vamos lá. Lá no texto de Judas, está dizendo assim, que assim como Sodoma e Gomorra, que fizeram, cometeram pecado ainda após outra carne e tal, o pecadoria de ordem sexual. Em algumas versões até fala cometendo imoralidade sexual, porque é claro no texto. No caso de Sodoma e Gomorra, e acho que Elias concorda. No próximo versículo diz assim, semelhante a eles, igual Sodoma e Gomorra, não, eu vou ler o texto que é melhor. Leia o texto. O texto diz assim, Agora, meio-dia e 20, estamos ao vivo pelo canal do YouTube da Rádio Musical achei. e também do pastor César Cavalcante. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Vamos lá. Primeiro ponto. Os anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram o domicílio, estão presos. O Elias enxerga que alguns estão presos, Outros outros não. soltos. É só ler o texto. Os anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, estão guardados sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. É o que o texto diz. Lute com o texto. Não fica bravo comigo. É o texto. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como aqueles, está falando dos anjos, indo após outra carne, são postos como fogo, por exemplo, a fogo eterno, sofrendo punição e tal, tudo mais. Então, está resolvida essa questão. Eu perguntei, quem são esses anjos que estão presos? Aí eles, os que acompanham Satanás. Os não parte. Não põe a palavra na minha boca, Então, por favor. se são parte, aonde você consegue dividir os que estão presos e os que estão soltos? Porque na teologia que você defende, eles dizem que os mais terríveis estão presos. Justamente. Eu já te ouvi dizer isso. Já, é verdade. Ok. Com que documento vocês falam isso? Pois bem, em primeiro lugar, precisa ser provado que lá em Judas está falando dos anjos, que anjos mantiveram relações sexuais com mulheres. Eu concordo com você. Tá. Precisa ser provado. Mas vamos Precisa ser virar a provado. página disso? Não pode virar. Então, deixa Porque pra você... Não, pera um porque então pouquinho. não acaba esse debate, Peraí, Elias. mas você vai me interromper? Você disse que não interrompe. Eu quero parar desse assunto. Não, mas Então, eu quero- então vamos deixar a Veja, bola. não posso. Calma aí, eu vou te fazer uma proposta. Vamos deixar a bola pro ouvinte pesquisar. Então, Tudo bem? Não, pera um pouquinho. Tudo bem, Então, assim, agora você- você me fez uma pergunta, posso responder? É isso que eu queria. Então, mas eu vou responder em 2 minutos. Primeiro lugar, precisa ser provado que eles são anjos. Ele não provou, porque esse aplicativo dele está levando para outra palavra. E eu peço, pelo amor de Deus, professor de grego, faça isso. Apresente, busque a palavra tutos, rutos, se é estes ou se não são estes. Então não tem nada a ver com os anjos, está fazendo uma referência aos personagens do versículo 4. Do versículo 4, porque há um parêntese. Então tu está no versículo 7, no versículo 8, no versículo 10, no versículo 12, 14, 16 e 19. Estes. E todos estes, porque se estes do versículo 7 diz respeito aos anjos, nós temos anjos fofoqueiros, temos anjos que se metem em festa de casamento, e aí não é possível, então veja a distorção. Agora, ele está fazendo uma pergunta fundamentada num argumento de uma premissa falsa. Por que a premissa é falsa? Porque não está escrito que os anjos, ele não consegue provar isso. E quando eu digo que é parte dos anjos, porque lá no texto onde ele leu, diz os e não todos. Quando eu disse os fariseus foram até Jesus, lá não diz que todos os fariseus foram até Jesus, porque eram 6.000 fariseus. E ali, na casa não cabia 6.000 fariseus. Os fariseus. Se eu disser, os fariseus foram até Jesus, eram 6.000. Será que todos os 6.000 foram? Não, os fariseus, os representantes. Agora, outro detalhe. Ele vai dizer que os anjos que caíram são demônios. E Satanás é um demônio? A Bíblia não chama ele de demônio. Chama ele de Beelzebul, chama ele de Satanás, chama ele de todos os títulos, menos de demônios. Menos de demônio. Então ele deixou de ser demônio? Então, outro detalhe que ele não conseguiu mostrar. Tártaro é uma prisão. Abismo, ele viu que é outra prisão, porque anjos aqui estão sendo soltos do abismo. Só que lá no texto que ele apresentou, diz que eles só serão soltos no juízo do grande dia. E aqui eles estão sendo soltos antes. Agora, você quer fazer outra proposta? Pode fazer. Ou seja, Então, em primeiro lugar, o texto de 9 não mostra anjos. É o que então ali? Gafanhotos. No gafanhoto, lá no inferno tem insetos. Então, onde Que que legal, hein? aparece a palavra inferno? Abismo.
Você não falou Então, que o próprio anjo... Pera um pouquinho. vamos lá. Você disse que o Gadareno falou pra Jesus, não nos mande pro abismo. Por que não queria ir pro abismo? Então, peraí. Então, se agora... Por abismo, quê? se abismo e inferno é a mesma palavra, por que não pode ser o Tártaro? Pera um pouquinho aí. Porque não te ajuda, Pera um pouquinho. entende? Então, pastor César, existe uma palavra para inferno que chama-se polissemia. O pastor sabe o que é polissemia, né? De polis, Obviamente. vários, e significado, vários significados. A palavra inferno pode ser tomada com apenas um significado. Por exemplo, Hades é o Tártaro. Mas quem Não é está o Tártaro. unificando Não, mas pera um pouquinho. Hades com abismo é o senhor. Não. Hades é prisão de espíritos encarnados. Agora mesmo, senhor. Não Ficou fiz duas. isso. Abismo é uma coisa, Hades é outra, Gehenna é outra e Tártaro é outra. E Então todos Deus saiu eles... colocando os anjos em cada lugar. É o que a Bíblia diz. Então pronto. É o que a Bíblia mostra. Vamos lá. A minha pergunta Não, foi eu muito... tô contigo, pra mim é uma coisa só. É muito claro. Então por que eles estão sendo soltos aqui, Jeremias? Claro, Jeremias. Então por que estão sendo É uma soltos? subdivisão, né? de Mas prisão, então por que né? estão sendo Prisão de soltos? segurança máxima pra isso aqui, prisão fica meio Era um assim, pouquinho, né? pastor Jeremias. Se é a mesma coisa, eles estão sendo soltos aqui. Ó. E lá diz que eles só serão soltos no dia do juízo. E aqui é grande tribulação. O Qual argumento problema? do estes e aqueles te favoreceu de fato. Mas tem algum outro argumento? Bom, deixa eu chamar aqui, peraí, gente. Você me favoreceu, acabou o debate, porque não consegue provar. Agora você, muito obrigado. Não, acabou o Jeremias debate. acabou de me Não, acabou o debate. O debate continua. É que não dá pra a gente imprimir tudo em uma hora e meia de Mas muito debate. Não obrigado, dá. obrigado. Jeremias, naquele Tá. lance do estes e aqueles, é assim, ó. Quando você vai escrever um texto e você faz diferença, por exemplo, o pessoal da igreja do Jeremias e o pessoal da igreja do Elias, eu tô dividindo os dois para falar de um assunto comum. Então eu vou dizer, estes, eu vou me referir a você e aqueles a você. Claro. Não tem uma ideia de proximidade. Sem dúvida. De quem tá mais perto ou quem tá mais longe. Tem. Não, Elias. Pronome demonstrativo este, aqueles. Tem, pastor César. Olha, O pronome esta demonstrativo, Bíblia e de aquela fato, Bíblia. tem diferença de proximidade. Bom. Mas na aplicação, quando você está construindo uma ideia, você vai dizer, estes são mais descolados que aqueles. Ambos podem estar na mesma distância. Sem Só que você dúvidas. está colocando estes para um e aqueles para outro, senão fica confuso. O tradutor de Bíblia, o João Ferreira de Almeida, traduziu como sujeito oculto, aqueles anjos. Mas- Algumas Bíblias em português, que para não causar polêmica eu não trouxe aqui, mas o Elias conhece, traduz aqueles anjos. Todo pronome Todos demonstrativo, aqueles o sujeito é entende? oculto, pastor Entende? César. Não tem sujeito que não seja oculto em pronome demonstrativo? Tem sim. Qual, por exemplo? Cita um. Aqueles homens que mataram a Oculto, mulher. Não é oculto, oculto. aqueles. Não é homem. Não, aí você Aqueles complementou. homens. Você complementou, você complementou. Então, é que assim, Elias. Aí tem complemento. Aqueles é pronome. Ah, demonstrativo. Às vezes, demonstrativo. Às vezes, ele pode ser acompanhado por. Ele se torna um sujeito oculto. Às vezes, não. O Depende pronome- da frase. O pronome por si só é oculto, pastor César. Este e aquele, ele está oculto. O personagem está oculto. Então, Aquele homem, que homem? Não então, sei. é que oculto ou não oculto é uma questão do Tá sujeito. certo. A língua O portuguesa vamos deixar para os pronome. gramáticos. Não. Mas vamos lá. É que aquele é predicado. O sujeito é diferente. Tá Então, bom. sujeito é uma coisa, predicado é outra coisa. Então, o sujeito oculto se revela pelo predicado. O aquele, que é pronome, faz parte do predicado. Então, mas é muito simples. É só ler. Cada vez que a gente lê o texto de Judas 1, versículo 7, versículo 8, fica claro. Fica. É aquilo que está escrito Fica no claro texto. só pra você. Então, tá bom. Leia o texto de Judas 1, versículo 7 e 5. Do 3, conforme Do ele assim. 4. Do 1, não tem problema. Isso. Mas quando chegar no versículo 7, você vai perceber que ali se trata de um sujeito oculto. Mas não leia e com a que lente anterior. significa- Leia não mesmo. naturalmente. Leia do jeito que É. tá. Leia do jeito que tá. E aí você vai ver que a ideia ali é aqueles anjos.